Olá pessoal, vamos dar sequência ao histórico do Espiritismo, pelo livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, Allan Kardec. Os espíritos geralmente se comunicam com prazer, constituindo para eles uma satisfação ver que não foram esquecidos. Descrevem de boa vontade suas impressões ao deixar a Terra, sua nova situação, a natureza de suas alegrias e sofrimentos no mundo em que se encontram. Uns são mais felizes, outros infelizes. Alguns até sofrem horríveis tormentos, segundo a maneira como viveram e o emprego, bom ou mau, útil ou inútil, que fizeram da vida. Observando-os em todas as fases de sua nova existência, de acordo com a posição que ocuparam na Terra, seu tipo de morte, seu caráter e seus hábitos como homens, chegamos a um conhecimento, se não completo, pelo menos bastante preciso, do mundo invisível, para termos a explicação do nosso estado futuro e pressentir o sentido feliz ou infeliz que lá nos espera. As instruções dadas pelos espíritos de categoria elevada sobre todos os assuntos que interessam a humanidade, as respostas que eles deram, as questões que eles foram propostas, foram recolhidas e coordenadas com cuidado, constituindo toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica, sob o nome de Espiritismo. O Espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos Espíritos. Essa doutrina acha-se exposta de modo completo em O Livro dos Espíritos. Quanto à sua parte filosófica, o Espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e nos ensinamentos dos Espíritos. Essa doutrina acha-se exposta de modo completo em O Livro dos Espíritos, quanto à sua parte filosófica. Em O Livro dos Médiuns, quanto à parte prática e experimental. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto à parte moral. Podemos avaliar pela análise que faremos abaixo dessas obras a variedade, a extensão e a importância dos assuntos que a doutrina envolve. Como vimos, o Espiritismo teve seu ponto de partida no fenômeno vulgar das mesas girantes. Mas como esses fatos falam mais aos olhos que a inteligência, despertam mais curiosidade que sentimento, satisfeita a curiosidade, fica-se menos interessado, na medida de nossa falta de compreensão. A situação mudou quando a teoria veio explicar a causa, sobretudo quando se viu que dessas mesas girantes, com as quais as pessoas se divertiam algum tempo, saía toda uma doutrina moral que fala à alma, dissipando as angústias da dúvida, satisfazendo a todas as aspirações deixadas no vácuo por um ensinamento incompleto sobre o futuro da humanidade. As pessoas sérias acolheram a nova doutrina como um benefício e, a partir de então, longe de declinar, ela cresceu com incrível rapidez. No estado de alguns anos, conseguiu adesões em todos os países do mundo, sobretudo entre as pessoas esclarecidas. Inúmeros partidários que aumentam todos os dias em uma proporção extraordinária, de tal forma que hoje pode-se dizer que o Espiritismo conquistou direito de cidadania. Ele está assentado em bases que definam os esforços de seus adversários, mais ou menos interessados em combatê-lo, e a prova é que os ataques e críticas não retardam sua marcha um só instante. Este é um fato obtido da experiência, cujo motivo os oponentes nunca puderam explicar. Os espíritas dizem simplesmente que, se ele propaga apesar da crítica, é que o acham bom e que se prefere seu modo de raciocinar ao de seus contestadores. O Espiritismo, entretanto, não é uma descoberta moderna. Os fatos e princípios sobre os quais ele repousa perdem-se na noite dos tempos, pois encontram seus vestígios nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maior parte dos escritores sagrados e profanos. Só que os fatos, não completamente observados,
foram muitas vezes interpretados segundo as ideias supersticiosas da ignorância e não foram deduzidas todas as suas consequências. Com efeito, o Espiritismo está fundado sobre a existência dos espíritos, mas os espíritos, não sendo mais as almas dos homens, não sendo mais que as almas dos homens, desde que há homens, há espíritos. O Espiritismo nem o descobriu, nem o inventou. Se as almas ou os espíritos podem manifestar-se aos vivos, é que isso é natural e, portanto, eles devem ter um feito todo o tempo. Assim, em qualquer época, em qualquer lugar, encontramos a prova dessas manifestações abundantes sobre os relatos bíblicos. O que é moderno é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais completo da natureza dos espíritos, de seu papel e de seu modo de ação, a revelação de nosso estado futuro, enfim, sua constituição em corpo de ciência e de doutrina e suas diversas aplicações. Os antigos conheciam o princípio, os modernos conhecem os detalhes. Na antiguidade, o estudo desse fenômeno constituía o privilégio de certas castas, que só revelaram aos iniciados em seus mistérios, na Idade Média. O que se ocupavam ostensivamente com isso era tido como feiticeiros e por isso queimados. Mas hoje não há mistério para ninguém. Não se queima mais ninguém. Tudo se passa claramente e todo mundo pode esclarecer-se e praticá-lo, pois há médiuns em toda parte. A própria doutrina que os espíritos ensinam hoje não tem nada de novo. É encontrada em fragmentos na maior parte dos filósofos da Índia, do Egito, da Grécia e inteira no ensinamento de Cristo. Então, o que vem fazer o Espiritismo? Vem confirmar novos testemunhos, demonstrar por fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas, restabelecer em seu verdadeiro sentido o que foram mal interpretadas. O Espiritismo não ensina nada de novo, é verdade, mas não é nada provar de modo patente e irrecusável a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade, as penas e recompensas futuras? Quanta gente acredita nessas coisas, mas acredita com vago pensamento dissimulado, de incerteza, e diz em seu fórum íntimo: e se não fosse assim? Quantos não foram levados à incredulidade porque lhes apresentaram um futuro sob um aspecto que sua razão não podia admitir? Então, não é nada que o crente vacilante possa dizer: agora tenho certeza que o cego reveja a luz? Pelos fatos e por sua lógica, o Espiritismo vem dissipar a ansiedade da dúvida e trazer de volta a fé àquele que dela afastou, revelando-nos a existência do mundo invisível que nos rodeia e no mundo do qual vivemos sem suspeitar. Ele nos dá a conhecer pelo exemplo dos que viveram as condições de nossa felicidade ou infelicidade futura. Ele nos explica a causa de nossos sofrimentos aqui na Terra e no meio de amenizá-las. Sua propagação terá por efeito inevitável a destruição das doutrinas materialistas, que não podem resistir à evidência. O homem convencido da grandeza e da importância de sua existência futura, que é eterna, comparará com a incerteza da vida terrestre, que é tão curta, e eleva-se pelo pensamento acima das mesquinhas considerações humanas. Conhecendo a causa e o propósito de suas misérias, ele as suporta com paciência e resignação, porque sabe que elas são um meio de chegar a um estado melhor. O exemplo daqueles que vêm do além-túmulo descrever suas alegrias e dores, provando a realidade da vida futura, prova ao mesmo tempo que a justiça de Deus não deixa nenhum vício sem punição e nenhuma virtude sem recompensa. Acrescentemos, finalmente, que a comunicação com seres queridos que perdemos acarreta uma doce consolação, provando não só que eles existem, mas que estamos menos separados deles que estivesse vivo num país estrangeiro. Em resumo, o Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro.
Elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna felizes os que aderem a ele. E está aí o grande segredo de sua rápida propagação. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de toda religião: Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, mas é independente de qualquer culto particular. Seu propósito é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela sofre depois da morte as consequências ao bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Ora, isto é, de todas as religiões. Como crença nos espíritos, também não se afasta de qualquer religião ou de qualquer povo, porque em todo lugar onde há homens, há almas ou espíritos, que as manifestações são de todos os tempos e o relato delas acha-se em todas as religiões, sem exceção. Pode-se, portanto, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, e acreditar nas manifestações dos espíritos e, consequentemente, ser espírita. A prova é que o espiritismo tem aderente em todas as seitas. Como moral, ele é essencialmente cristão, porque a doutrina que ensina é tão somente o desenvolvimento e aplicação da do Cristo, a mais pura de todas, cuja superioridade não é contestada por ninguém, prova evidente de que é a lei de Deus. Ora, a moral está a serviço de todo mundo. O Espiritismo, sendo independente de qualquer forma de culto, não prescrevendo nenhum deles, não se ocupando de dogmas particulares, não é uma religião especial, pois não tem nem seus padres, nem seus templos. Aos que indagam se fazem bem em seguir esta ou aquela prática, ele responde: se a sua consciência pede para fazê-lo, faça-o. Deus sempre leva em conta a intenção. Em resumo, ele não se impõe a ninguém, não se destina àqueles que têm fé ou àqueles a quem essa fé basta, mas à numerosa categoria dos inseguros e dos incrédulos. Ele não os tira da igreja, visto que eles se separam dela moralmente em tudo, ou em parte. Ele os faz percorrer os 3/4 do caminho para entrar nela. Cabe a ela fazer o resto. O Espiritismo combate, é verdade, certas crenças, como a eternidade das penas, o fogo material do inferno, a personalidade do diabo e etc. Mas não é certo que essas crenças, impostas como absoluta, sempre fizerem credos e continuam a fazê-lo? Se o Espiritismo, dando esses dogmas, o de alguns outros, uma interpretação racional, devolve a fé àqueles que ela desertaram, não está prestando um serviço à religião? Assim, um venerável eclesiástico dizia a esse respeito: o Espiritismo faz acreditar em alguma coisa. Ora, é melhor acreditar em alguma coisa que não acreditar em absolutamente nada. Os espíritos não sendo, senão almas, não se pode negar. O Espiritismo sem negar a alma. Sendo admitida as almas, ou os espíritos, a questão reduzida à a sua mais simples expressão é esta: as almas dos que morrem podem comunicar-se com os vivos? O Espiritismo prova a afirmativa pelos fatos materiais. Que prova se pode dar de que isso não é possível? Se sim, todas as negações do mundo não impedirão que isso assim seja, pois não se trata nem de um sistema, nem de uma teoria, mas de uma lei.